Hoje é dia 2 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar vendo esse vídeo aqui, gente. Daniela Lima, para variar, arrasando e falando uma coisa meio séria que a gente vai abordar bastante nessa live aqui. Eu quero começar com esse vídeo, depois a gente vai para o comentário do Reinaldo Azevedo e vamos, enfim, para o meu editorial. Deixa eu pegar aqui com o som, né? Desde o comecinho. Bom dia a todos, gente. Vamos Michele Bolsonaro foi lá e repostou o vídeo no meio dessa briga pública com Flávio Bolsonaro. O vídeo que foi publicado pelo Garotinho, tá? Vamos lá. A seguinte legenda: a verdade de Jesus vai prevalecer. Eu estou apurando essa história tem 40 dias, mais ou menos. Acionei 3 fontes que estiveram numa das noites da festa do astronauta e outras 2 fontes que estavam no local onde ela aconteceu. Vamos explicar para quem está nos ouvindo. A festa do astronauta foi um evento que aconteceu durante a Brasil Week, que é uma semana de seminários, discussões e negócios em Nova York, né, dedicada a debater o cenário no Brasil. Foi neste evento, no ano de 2024, que Daniel Vorcaro, por óbvio, marcou presença, fazendo o que ele aparentemente fazia de melhor, que era farra. Cara, as bebidas eram de altíssimo custo, então você tinha whisky Macallan e champanhe Dom Pérignon, por exemplo, que é um dos espumantes mais refinados do mundo. A coluna eu consegui falar, né, com essas 5 pessoas que estiveram lá. Por que a festa do astronauta? Whisky Macallan, para vocês terem uma ideia, ele custa isso aqui, tá? 80 mil, 40 mil reais, tá? A garrafa. Tem alguns em promoção aqui, mas são caríssimos. Milhares de reais gastos em whisky, tá? Vamos lá. A astronauta é conhecida como Festa do Astronauta, porque havia uma série de dançarinas, de maioria estrangeira, trajando macacões prateados e um capacete de astronauta, transitando ali e fazendo a atração nesse salão que fica numa avenida muito conhecida em Nova York, na Quinta Avenida. Eram festas dentro da Quinta Avenida. E o que a Dani fala a respeito do Flávio Bolsonaro? Acho que é importante a gente trazer essa questão que é essencial. Vamos lá, tem mais uma informação. Essa daí foi a apuração dela, e aí ela fala um negócio a mais. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Dessas fontes que estavam no local, é isso. Foi uma farra grande, mais de uma noite, num lugar caro, com bebida cara, com mulheres trajadas de maneira fantasiosa, né? Com uma mítica em torno do evento que valorizava a presença de homens, e havia, sim, uma série de políticos e personalidades do mercado financeiro dentro da lista de convidados. Quais políticos? O chamado Centrão Jovem. Pessoas de partidos cujas relações com Daniel Vorcaro já foram escrutinadas, desenhadas e investigadas pela Polícia Federal. Na noite em que as 3 fontes que eu acionei estiveram nesta festa, nenhum pré-candidato à presidência estava lá. Mas, como eu disse, foi um evento com mais de uma noite, com mais de uma rodada de convidados, por assim dizer. E é por isso que esta festa está agora alarmando o clã Bolsonaro. Há uma insinuação de que Flávio estivesse no local. No dia em que as minhas fontes estiveram lá, ele não estava, Joana. No dia em que as fontes da Daniela Lima estiveram no local, Flávio não estava. Mas as festas que podem ter acontecido na Quinta Avenida em Nova York, com mulheres seminuas e capacetes de astronauta, mulheres gringas, muitas delas provavelmente não sabem o português, pode ser que o Flávio Bolsonaro estivesse. E isso está colocando o clã Bolsonaro em pânico, a ponto deles colocarem o novo Olavo de Carvalho deles, o Paulo Figueiredo,
para dobrar a aposta, atacar o voto feminino e tentar exterminar, provavelmente, a Michelle Bolsonaro. O que a gente está vendo, pessoal, é uma oportunidade única da gente debater questões humanitárias envolvendo a extrema-direita. Eles estão se destruindo, isso é ótimo. Ninguém aqui está fazendo propaganda da Michelle Bolsonaro. Ninguém aqui está divulgando as ideias da Michelle Bolsonaro. Ninguém concorda com a Michelle Bolsonaro. A questão é que o feminismo é uma das bandeiras fundamentais para o nosso campo progressista, para o nosso campo humanitário, assim como a luta antirracista, assim como a luta por diversidade. Vamos ouvir o Reinaldo. Bora. Mas vamos lá, vai. O blogueiro Paulo Figueiredo, sempre dando um passo adiante em suas loucuras, disse que não vai parar de afirmar que mulheres votam muito mal, mesmo que sofra críticas de integrantes da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Em declaração à colunista da Folha e da Band News FM, Mônica Bergamo, ele disse o seguinte, abre aspas, eu não vou parar de falar nunca, o Alexandre de Moraes não conseguiu me calar, imagina se os hipertensos da campanha do Flávio vão conseguir. Eu não sou coordenador de campanha, sou um jornalista que apoia o Flávio e que tem opinião. Não precisamos concordar em tudo, fecha aspas. Ontem, após problemas técnicos, ele fez uma nova live no YouTube e voltou a reafirmar suas teorias. Ele reforçou que, segundo sua concepção, o feminismo é demoníaco e marxista. Será que ele achou que a Mônica Bergamo entendeu o que ele falou? Porque a Mônica Bergamo pertence àquela categoria, segundo ele, das pessoas incapazes de alcançar a razão, né? Ô, louco, Marcão! Obrigado, querido! Solteiras são o problema, e aí ele fez uma pergunta, você casaria com uma esquerdista? Para o público dele. Nossa, eu imagino que deve ser, claro que sim, nossa, sim, mestre, casarei com uma esquerdista. Vai. Vou acompanhar o que disse, então, o Flávio Bolsonaro durante esse evento com os conservadoras, vamos colocar o vídeo. Não Paulo foi Figueiredo. eu. Foi o Paulo Figueiredo, isso, né? isso. Tá bom. Então, vamos direto com o vídeo? Não, Eu tô aqui, ó. Segundo eu tô notável... aqui, mas a minha questão era que eu achei que ia direto com o vídeo. O notável pensador Paulo Figueiredo, o que falta às mulheres é um marido que possa torná-las, afinal, conservadoras. E ele perguntou, então, se os homens que acompanham a live dele se casariam com esquerdistas, como você disse. Esse é o objetivo do feminismo. Na Coreia do Sul, vocês veem o que aconteceu? Coreia do Sul. Vejam nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os homens continuam moderados. Vejam a Alemanha. Vejam o Reino Unido. Vejam. A radicalização das mulheres em direção à esquerda. Então, sim. Ô, Marcão, você já pediu os cursos e os livros, cara? Me manda e-mail e manda e-mail pra Xanda, tá? pedrozambarda@gmail.com e folhademocrata@gmail.com. Pede lá suas coisas, cara. R$200, você tem direito a 2 cursos, tem direito a todos os livros. Pede lá que a gente dá de presente. As mulheres votam muito mal. Ou, para ser mais preciso, para as pessoas que não entendem generalizações ainda, mesmo depois do programa de hoje, mulheres, principalmente as mais jovens, votam estatisticamente cada vez mais na esquerda. E vale se deter num segundo, né, num ponto interessante, que também gerou controvérsia, de que a diferença entre as mulheres casadas e o voto masculino é praticamente zero. Eu citei aqui Why Have Women Become Left-Wing, né? Por que as mulheres ficaram esquerdistas? E o argumento aqui da Lina Edlund, uma mulher. Quem está dizendo é uma mulher. Não vai você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show resolver mansplaining essa mulher. Ela publicou esse estudo e disse que, basicamente, a tendência esquerdista, nova tendência esquerdista das mulheres está focada em mulheres solteiras ou divorciadas. Tá tudo que eu falo é bom, porque vai ter tudo link na descrição. E tá tudo aqui do seu lado, você lê. Vai ler, não acontece nada se você ler. Eu prometo que se você parar e sentar para ler, não vai acontecer nada com você. Olha aqui. Cita o estudo de uma mulher, como se não pudesse, já falei, haver mulher reacionária, antifeminista.
De monte, assim como tem preto racista, assim como tem judeu antissemita, assim como tem gay homofóbico. Tem mesmo. Primeiro, isso não é nenhuma novidade, né? E segundo, como a gente comentou aqui ontem, num universo que, enfim, num mundo que é essencialmente governado por homens, não faz sentido Emerson, que as querido! mulheres escolham candidatos mais progressistas e que defendam mais igualdade, até por uma questão de sobrevivência. Agora, ele diz com todas as letras, quem pode controlar as mulheres são os maridos. Olha que interessante, né, o Emerson aqui no nosso superchat. Bom dia, Pedro. Coincidência ou o Nepovéia ficou irritado depois que os tais vídeos começaram a ser falados? Garotinho não está dando mancada em não divulgar, já que ele se diz jornalista e o sigilo de fonte é garantido? O que eu acho é o seguinte, tá, gente? Por que, por exemplo, as outras festas do Vorcaro, teve uma imagem que a Folha de São Paulo divulgou para tentar rastrear as garotas de programa, né? Que eu achei uma reportagem muito bem feita, mas aí a gente fica perguntando, tá, a gente sabe quem são as garotas de programa, cadê os poderosos que estão envolvidos nisso, né? E aí é sempre uma complicação. Tem a festa da cueca, por exemplo, com o Judiciário do Paraná e a espionagem que o Sérgio Moro promovia no período pré-Lava Jato. Nunca vazou a festa em si, né? Porque deve ter gente muito poderosa. Tem coisas nesses escândalos que a gente nunca vai saber. Agora, o que eu acho é que, assim, tem uma coisa que o Garotinho já deu entrevista aqui, inclusive uma entrevista tá com problema, eu gostaria muito de saber o motivo, eu tenho uma suspeita, mas eu gostaria de saber o motivo. Mas o Garotinho foi governador do Rio de Janeiro e geralmente governadores têm boas fontes na Secretaria de Segurança Pública dos estados. O Garotinho sabe bastante a respeito do crime organizado no Rio de Janeiro, mesmo porque ele era o governador quando o Comando Vermelho se alastrou no Rio. Então eu acredito que ou ele teve acesso ao vídeo mesmo, ou uma outra possibilidade, que aí seria mais pé no chão, alguém contou para ele o que tem no vídeo. Porque de fato isso está sendo dito nos bastidores. E a Michelle, não à toa, retuita o negócio. Mas eu não sei se a gente vai ver a festa do astronauta. Do mesmo jeito que não apareceram os vídeos das outras festas. Eu não sei. Na CPMI, isso é uma coisa que eu até conversei no off com alguns jornalistas da grande imprensa, eu não vou dizer quem. Na CPMI tinham festas de bacanais com políticos. Que os próprios políticos não divulgaram, né? Vamos lá. O que falta às mulheres? Maridos. E fala dos votos moderados. Voto moderado na Alemanha, a segunda força da Alemanha, hoje é uma força neonazista. Voto moderado na Inglaterra, dos homens. Olha o que aconteceu com o Brexit, que representa um desastre para a economia do Reino Unido. Onde está essa moderação? Nos Estados Unidos, com Trump? E aqui vem a tentativa, pode fazer a cabeça, vem a tentativa de colar em Olavo de Carvalho, mas por mais que Olavo tenha afirmado coisas abjetas, absurdas nos últimos 10 anos anteriores à sua morte, nos 10 anos anteriores à sua morte, ele tinha bibliografia, ele sabia do que ele estava falando, embora fazendo as escolhas erradas. O Figueiredo não sabe o que fala porcaria. Ele nunca leu nada de marxismo, ele não sabe nada de marxismo, ele não tem bibliografia nenhuma, ele só tem ódio. E ódio às mulheres em particular. Vamos lá, item C. Reinaldo, Paulo Figueiredo até condescende que as mulheres não votam mal por determinação genética. É que elas teriam sido contaminadas pela ideologia demoníaca do feminismo, que seria uma derivação do marxismo. Vamos ouvir. O problema está na razão que nos trouxe essa discussão.
O problema está nesta ideologia maldita que está destruindo as famílias e destruindo as mulheres. O feminismo. As pessoas não conhecem o que é feminismo. Feminismo não tem nada a ver com direitos iguais para a mulher. Feminismo não tem nada a ver com achar que a mulher pode trabalhar. Feminismo não tem nada a ver com dizer que as mulheres e os homens têm direitos iguais. Entender que mulher jamais... Reinaldo não está com medo de citar Marx? Acho que não. Acho que o medo dele passou. Acho que hoje Reinaldo está mais alinhado com Marx do que nunca. Gente, o nosso querido Marcos Rodas fechou a nossa meta. Eu vou pedir para vocês só mais 80 para ver se a gente pode cobrir o que faltou ontem da nossa live. Muito obrigado pela audiência, pelas colaborações. Vocês têm sido incríveis conosco aqui nas lives. Deve ser agredida. Isso não é feminismo, isso é bom senso e, inclusive, é o conservadorismo e o cavalheirismo na mais pura essência. O feminismo é um movimento marxista demoníaco que busca destruir, como todos os movimentos demoníacos, a criação. Buscam destruir as mulheres como elas são. Como todo movimento marxista, eles entendem que a estrutura existente que separa e celebra as diferenças entre os homens e as mulheres, que o que eles chamam de patriarcado, é uma estrutura de ordem opressora. Como todo movimento marxista, divide as pessoas entre oprimidos e opressores. Meus alunos sabem disso. Coitados dos seus alunos, porque você não sabe nada de marxismo. Outra, a sociedade está dividida entre oprimidos e opressores. Bom, essa é uma condição da existência, meu filho, não é o marxismo. O que o marxismo fez foi outra coisa. O que o marxismo fez foi construir uma teoria a partir daí, uma teoria revolucionária. A servidão na antiguidade, Paulo Figueiredo, já tinha oprimidos e opressores, e, no entanto, não havia uma teoria marxista. Para de falar porcaria, você não sabe nada. Você é muito arrogante, você é muito prepotente, aprendeu com vovô, aprendeu com a tradição, né, que vem da coisa. É isso que você aprendeu, mas você não sabe nada. Olavo de Carvalho está se revirando no túmulo com as suas grosserias teóricas. Esse resumo... Que texto marxista trata da questão feminista, da questão identitária? Isso não existe. Isso é burrice sua, cara. Entende? Aí a mulher dele veio a público para dizer que concorda, Vólio Bene. Mas vem cá. Se mulheres casadas aderem à opinião dos maridos, o Vólio Bene ou Carlos, eu devo acreditar na opinião dela ou devo acreditar que a opinião dela é a opinião dele? Sim. Hein, senhora? Para de passar vergonha, cara. A senhora também diz que é psicóloga. Se eu sou seu paciente, eu caio fora. Não é? Porque, segundo a teoria do Paulo Figueiredo, a mulher dele não tem vontade. A vontade dela é a dele. A teoria é dele, não é minha. Mas vamos lá, vai. O blogueiro Paulo Figueiredo, sempre dando um passo adiante em suas loucuras, disse que não vai parar de afirmar que mulheres votam muito mal, mesmo que sofra críticas de integrantes da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Em declaração à colunista da Folha e da Band News FM, Mônica Bergamo, ele disse o seguinte, abre aspas, eu não vou parar de falar nunca, o Alexandre de Moraes não conseguiu me calar, imagina se os hipertensos da campanha do Flávio vão conseguir. Esse é o Paulo Figueiredo conversando com a Mônica Bergamo e dobrando a aposta, tá? E aí, ele fala isso aqui, também que é um absurdo. E agora, isso aqui é muito grave. O que vem agora é muito grave, porque Figueiredo, homem de Flávio, faz um novo flerte com estupro. Inclusive tentando fazer um trocadilho com o nome da Maria do Rosário, Rosário, para falar de horror. Atenção, como Paulo Figueiredo, homem de Flávio, acha que deve ser a campanha. É assim, presta atenção, vai.
Por mais incrível que possa parecer, em sua live de ontem, Paulo Figueiredo, parceirão de Flávio Eduardo, recupera em tom de assentimento a fala de Bolsonaro sobre a deputada Maria do Rosário não merecer ser estuprada. O ex-presidente fez essa afirmação 2 vezes, com um intervalo de 11 anos entre elas. Um dos formuladores do candidato do PL diz ser esse o bolsonarismo que interessa. O Jair Bolsonaro era aquele cara que ia no Super Pop falar na cara o que todo mundo se fazia de chocado, mas a maior parte da população acredita. As verdades inconvenientes. Bolsonaro era aquele que dizia que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Bolsonarismo é isso. Não é essa coisa sem sal que os hipertensos e os santinhos da campanha querem, não. A verdade te libertará. O João 8,32 é ou não é o lema? É de mentirinho ou é de verdade? O bolsonarismo é falar que uma mulher não merece ser estuprada. Portanto, o bolsonarismo é considerar que o estupro é matéria de merecimento. Não, sim, o Flávio, de fato, em certo sentido, Paulo, vamos lá. O Flávio, de fato, disfarça aquilo que ele é. Ele é isso aqui, ó. Ele é esse Bolsonaro aqui de 11 de novembro de 2003. Ele também é. Ele é jaca dessa jaqueira. Fala, Bolsonaro, em 11 de novembro de 2003. Fala. Gravei que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você, que você não merece. Olha, eu espero que não. É esse o papo? Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Obrigado, Darcio. Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você vai moral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? Esse é o bolsonarismo, sem dúvida. E se ela chama de estuprador, ele que fosse o Conselho de Ética. Mas só que 11 anos depois, 9 anos depois, né? Não, 11 mesmo, 11 anos depois, no dia 9 de dezembro de 2014, ele voltou. Falou de novo, vai. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde, e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Poucos dias, fazia 11 anos. Falou de novo, saiu de lá, foi dar uma entrevista, fora da Câmara, e disse que ela não merecia ser estuprada porque ela é muito feia. De fato. Nesse particular, o Paulo Figueiredo tem razão. Esse é o bolsonarismo. É o bolsonarismo que o Flávio tenta, de algum modo, acochambrar. E é isso que o Paulo Figueiredo quer na campanha. Para encerrar, o PT fez uma carta aos católicos defendendo a democracia sem menção ao aborto, dizendo: queremos encantar a política resgatando sua dignidade pela educação popular, pela participação cidadã e pelo compromisso com o bem comum. Denunciamos condutas parlamentares que transformam igrejas em palanques e que traem o mandato recebido do povo. E também o coordenador, né, do setor interreligioso da sigla, Gutierrez Barbosa, disse: não falamos de aborto porque isso não é um tema hoje. O tema hoje é outro, né? É a defesa da democracia. E atenção, a Damares Alves está denunciando que está sendo vítima de uma campanha de ódio. É uma gente que parece ter a disposição de destruir tudo aquilo em que toca, inclusive os aliados. E agora isso aqui é muito grave. O que vem agora é muito grave. Então, gente, é o seguinte, eu vou pegar essa pontinha que o Reinaldo botou no final do corte, tá? É isso, gente. Nós temos um ímpeto de destruição dos bolsonaristas, tá? Há um ímpeto de destruição. É isso que eles querem com essa questão toda. É uma coisa que eu sempre venho falando, a extrema-direita, o novo fascismo,
ele não é meramente uma réplica do que a gente teve naquela ideologia da Segunda Guerra Mundial. Ele se sofistica. Ele se traduz, por exemplo, nos grupos misóginos e masculinistas que as feministas estão tentando combater agora com leis, com a proteção dos direitos. E o intuito dessa galera é provocar o maior caos possível. Eles não querem que a sociedade avance. Nós tivemos, nos anos 2010, um movimento feminista muito importante. Mas é isso que a gente está vendo. E a gente está vendo alguns conservadores, talvez como o Tony de Paula, se tocam, mas a extrema-direita, ela joga a ideologia de direita para uma defesa de uma coisa medieval, de uma coisa que o homem tem propriedade sobre a mulher, de uma sociedade que cultua o ódio. A coisa assustadora é que eles cultuam o ódio. Eles são cultistas do ódio. Eles são cultistas do atraso. Eles armaram tudo que a gente está enxergando nesses dias. Então, meus caros, vamos entrar nessa disputa da eleição. Agora a coisa vai começar a ficar quente, porque daqui a pouco acaba a Copa do Mundo. E aí o assunto principal do ano vem, que são as eleições. Vamos ver se Flávio Bolsonaro vai sustentar a candidatura até o final. Eu acho que sim. Eu acho que ele não vai ser trocado. Mas vamos ver como é que vai ser isso, porque, na verdade, essa candidatura do Flávio Bolsonaro não é exatamente para ganhar as eleições. Tá rolando uma disputa na extrema-direita por sobrevivência. E, Juvens, falar uma coisa para vocês. Eles são anarquistas, querem guerra civil no país. Isso é uma ofensa aos nossos companheiros anarquistas. Eles não são anarquistas. Eles são o mais absoluto estrume humano. Eles são a titica, eles são o atraso. Titica, eu estou usando aquela palavra do nosso querido Portal do José, né? Eles são o lodo da política. Eles são as pessoas que transformaram a política é um recurso nobre. A política é o recurso dos grandes homens para que não exista a guerra. E vocês podem ver que cada vez mais o mundo está mergulhando na guerra. Existia uma paz... existia uma paz ali pós-Guerra Fria, muito instigada, claro, pelo capitalismo e pelo neoliberalismo, que foi rompida com o surgimento desses movimentos extremistas e com a direita, com a esquerda tentando defender os direitos humanos. Nós, os progressistas, nós, os esquerdistas, nós, os socialistas, somos as pessoas que se preocupam com outras pessoas. Eles deixaram, em nome da defesa de um sistema econômico, eles passaram a não defender mais as pessoas. O que mais me assusta é precisar de leis para dizer que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Pois é, a gente precisa de leis. Nós precisamos de punições. Nós não podemos ser muito leniente com essa galera, não. Essa turma tem que ser presa. Bolsonaro, ainda bem, tá preso. Tá preso em casa, domiciliarmente, com muito recurso? Tá, mas tá preso. Eles precisam ser punidos, gente. O maior acerto dos últimos 10, 15 anos foi Alexandre de Moraes ter conduzido o inquérito das fake news e ter condenado Jair Messias Bolsonaro, o pior presidente que sentou naquela cadeira, pelos crimes horrorosos que ele cometeu enquanto incumbente, enquanto responsável por esse país, no meio da pior pandemia da nossa história. Vai surgir muito escândalo. Eu prometo para vocês que vai ser uma montanha-russa de sentimentos. E é por isso que nós precisamos estar preparados. É por isso que eu primeiro agradeço de coração. O Marcos falou aqui que se o governo não ajuda, ele raspou ali
as economias dele e mandou 200. Ele fechou a nossa meta financeira. Faltam ainda 2 membros para nossa live. O Emerson mandou mais vintão para a gente e o nosso querido Dárcio mandou uma outra contribuição. Então, o que está faltando agora, gente, são 20 membros e aí eu vou pedir uma quantia a mais para vocês hoje. R$60 de superchats ou de Pix. Por que R$60, gente? Porque... 60 não, é R$60, tá certo. Chegaram 40, né? Então temos 240. Porque ontem faltou uma meta de superchats, então é 60 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. Por que isso? Para vocês ajudarem na meta de ontem. E é o que a gente está encarando, gente. É o que a gente está vendo. É o que vamos ver. 2 membros, gente. Não é 20 membros, não. É 2 membros e 60. Tô doido. 20 membros. Então, a gente tem que encarar isso. E para encerrar o meu editorial, vou trazer aqui uma notícia que a nossa querida Cacilda... É Cacilda o nome dela? Cacilda é sempre muito bem informada. Ela passa aqui no chat e fala, olha isso, olha aquilo. Cacilda Muniz. Bom dia, Pedro. Olha no G1. Tivemos uma notícia agora, de última hora, que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente ler juntos. Pastor Márcio Pôncio é preso pela Polícia Federal em operação que mira a máfia do cigarro no Rio de Janeiro. Vamos entender aqui direitinho. Reportagem grande aí da Globo News e da TV Globo. O pastor Márcio Pôncio foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal na 5ª fase da Operação Unha em Carne. Também há mandados de prisão contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho, filho, o Adilcinho, e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Barcelar, ambos já encarcerados, os amigões aí do Cláudio Castro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal expediu esses 3 mandados de prisão e outros 14 de busca e apreensão. O ex-deputado Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos alvos. O filho do Sérgio Cabral é alvo. Essa etapa investiga pagamentos do jogo do bicho e da máfia do cigarro a agentes públicos. O G1 tenta contato com a defesa dos investigados. Então, Márcio Pôncio foi preso na 5ª fase da Operação Unha em Carne. Então eu prometo para vocês que os próximos meses serão de muita emoção, tá, gente? Pastor preso, estão deixando a gente sonhar. Bom dia, Malafaia. Bom dia, Emerson. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!